Diferentemente dos partidos políticos, nessa reunião com a imprensa, tem uma equiparação entre homens e mulheres. Equidade. Eu estou achando que tem mais homens do que mulheres ainda. Mas, de qualquer forma, já tem muitas mulheres. Bem, meus companheiros e companheiras, o objetivo dessa conversa é uma apresentação do governo para a imprensa que faz a cobertura da Presidência da República aqui dentro do Palácio. Faz 12 anos que eu deixei a presidência. Estou de volta, eu acredito, mais experiente, mais maduro, mais consciente do que tem que acontecer nesse país. E vocês sabem que nós estamos apenas há 12 dias hoje, está completando 12 dias que estamos no governo. Nós nem ainda terminamos de montar o governo, porque até agora foram indicados pouca gente. Nós estamos no momento de fazer uma triagem profunda, porque a verdade é que o Palácio estava repleto de bolsonaristas, de militares, e nós queremos ver se a gente consegue corrigir para que a gente possa colocar funcionários de carreira, de preferência funcionários civis, ou que estavam aqui, ou que foram afastados, ou que estão em outro departamento, para que isso aqui se transforme num gabinete civil, sabe, num presidente da República com maneira e convivência com a sociedade com mais civilidade do que vocês estiveram acostumados nesses últimos 4 anos. Nós estamos no momento em que estamos conversando com os ministros que pode oferecer proposta de trabalho imediata. Por exemplo, eu fiz reuniões com a ministra da Saúde, porque nós já podemos apresentar em poucos dias uma nova política de vacinação nesse país. Nós já podemos apresentar a recuperação da farmácia popular, nós já podemos apresentar de volta o programa Brasil Sorridente, nós já poderemos apresentar algumas coisas na área da saúde que estavam paralisadas há muito tempo. Eu já fiz reunião com os companheiros ministros que tratam da questão do desenvolvimento e política social, o companheiro Wellington, também já está preparando coisas para que a gente possa apresentar ainda esse mês. Eu fiz reunião, vou fazer hoje reunião com o Ministério da Cidade, vou fazer reunião com o Ministério do Transporte, porque também eles têm coisa para apresentar e a gente, então, vai começar, a partir desse mês, viajar ao Brasil para anunciar algumas coisas, retomada de obras que estavam paralisadas há 4 anos, há 5 anos, há 6 anos, há 7 anos. Tem muita coisa paralisada, são quase 14 mil obras. Só na educação são quase 4 mil obras de coisas que estão paralisadas, que vai de creche a Instituto Federal. E nós, então, vamos tentar pegar essas obras que já têm projeto, que já foram aprovados, sabe, a questão ambiental, e essa obra que já está, às vezes, mais da metade construída, nós vamos começar imediatamente a retomar essa obra para que o governo comece a funcionar muito rapidamente. Isso vai valer para o Ministério do Transporte também, porque tem muitas rodovias no Brasil totalmente esburacadas, é preciso começar um processo de recuperação. Na questão da educação também, ontem eu tive reunião com o ministro, ou seja, para perceber tudo que a gente tem que começar a fazer imediatamente, a começar de tentar recuperar a qualidade do ensino para as crianças que voltaram depois do Covid, sabe, de forma muito precária. Nós vamos ter um trabalho imenso para recuperar a capacidade de aprendizado dessas crianças. Então, em cada área, nós vamos tentar começar a trabalhar imediatamente, mesmo com esse processo de montagem do governo, porque ainda nós temos que discutir, sabe, todo o segundo escalão do governo, nós temos que discutir as empresas públicas, nós temos que discutir os conselhos, e tudo isso a gente vai fazer com muito tempo, com muita tranquilidade, para que a gente não possa e não precise cometer nenhum erro. Vocês sabem que nós estamos vivendo um momento sui generis nesse país. Eu e a Janja ainda não temos casa para morar.
Quando eu ganhei as eleições em 2003, o Fernando Henrique Cardoso me fez a gentileza de permitir que eu ficasse quase 40 dias na Igreja do Torto, até tomar posse, então, ir para o Palácio do Alvorada. Agora não foi possível, porque o Guedes estava morando na Igreja do Torto. Quando ele saiu, dia 20 de janeiro, eu e a Janja, de 20 de dezembro, eu e a Janja vamos lá fazer uma visita para ver se era possível a gente morar. O Torto precisa ser recuperado, parece uma coisa abandonada, apesar do Guedes estar morando lá. Ou seja, tem coisa totalmente deteriorada, e eu espero que a gente possa, dentro do mais rápido tempo possível, a gente tentar dar uma reparada no Torto para a gente poder começar a frequentar o Torto. O Alvorada, eu fiquei decepcionado, porque eu herdei o Alvorada do Fernando Henrique Cardoso, eu herdei uma coisa bastante tranquila, o sofá que eu já tinha sentado, porque eu já tinha feito reunião com o Fernando Henrique Cardoso, sabe? O Fernando Henrique Cardoso me levou para ver o quarto, me levou para ver o banheiro, estava tudo arrumado, do jeito que ele saiu, eu entrei, sem nenhum problema. Dessa vez, eu achava que ia ser a mesma coisa. Acontece que, quando você entra no palácio, está tudo desarrumado. Ou seja, a sala que tinha sofá já não tem mais, sabe? O quarto que tinha cama já não tinha mais cama, ou seja, estava totalmente... Sabe? Eu não sei como é que fizeram, não sei por que fizeram, não sei se eram coisas particulares do casal, mas levaram tudo. Então, a gente está fazendo uma reparação, sabe? Porque aquilo é um patrimônio público, tem que ser cuidado. Vocês sabem que, em 2005, eu fiz uma grande reforma no Palácio do Alvorada. Nós fizemos um acordo com a BIDIB, que era uma associação empresarial. Eles fizeram gratuitamente a reforma do Palácio, sabe, entregaram. Oscar Niemeyer veio me visitar para ver a reforma que tinha sido feita. E agora o Palácio está uma coisa assim, pelo menos a parte de cima está uma coisa como se não tivesse sido habitada, porque está tudo desmontado, não tem cama, não tem sofá. Ou seja, não sei, possivelmente se fosse dele, ele tinha razão de levar mesmo. Mas ali é uma coisa pública, eu não sei por que tem que levar a cama embora. Troca o colchão e troca a roupa de cama e dorme à vontade. Nós vamos levar um tempo, Eu estou preocupado porque, se você for fazer licitação para comprar um colchão ou para fazer uma cama, nós vamos demorar 90 dias. E eu, sinceramente, estou cansado de ficar no hotel, porque não é o local adequado para você governar o país. E parece até uma coisa irônica, né? Ou seja, acho que nunca antes na história do Brasil, eu sou obrigado a voltar a dizer isso, um presidente da República não teve onde morar. Sabe? Não tem onde morar. Ou seja, tem pessoas que me ofereceram casas para morar, sabe? E eu não quero morar como se fosse um clandestino. Se tem um lugar para o presidente morar, eu quero entrar lá dentro e morar, sabe, decentemente. Nós estamos tentando fazer a reforma. Eu não sei quanto tempo vai demorar ainda, porque vai depender de fazer um acerto com o Tribunal de Contas para saber se é possível comprar as coisas em caráter emergencial, sem passar por um processo de esperar 90 dias numa licitação para comprar uma cama, para comprar um colchão. Sabe? Senão, nós vamos ficar no hotel, sabe, mais tempo do que é necessário. E lá no hotel está eu, a Janja e 2 cachorrinhas que nós trouxemos, ou seja, porque nós iríamos abandonar as nossas cachorrinhas, sobretudo a resistência, que tem muito a ver com a minha volta à presidência da República. Vocês devem ter recebido, se não receberam, foi falha nossa, porque eu decidi que, depois que terminou a transição, era importante que vocês recebessem o relatório geral da transição e, ao mesmo tempo, vocês recebessem o relatório por ministério. Era importante que vocês tivessem conhecimento, sabe, sobre cada coisa que aconteceu nesse país, cada política que foi desmontada, cada coisa que estava deteriorada, sabe, cada coisa que foi, sinceramente, sabe, abandonada, muitas políticas públicas que foram abandonadas, e para nós é interessante que vocês saibam o que aconteceu. Se vocês não receberam ainda, Pimenta, é importante tomar a responsabilidade de entregar para cada companheiro como é que nós encontramos o Ministério da Cidade, como é que nós encontramos o Ministério do Trabalho, como é que nós encontramos o Ministério da Previdência, como é que nós encontramos,
sabe, o Ministério do Transporte, o Ministério de Minas e Energia, para que vocês saibam o desgoverno que aconteceu nesse país. Eu, sinceramente, jamais imaginei que esse país pudesse ser tão abandonado na sua essência como foi o nosso governo. Além disso, nós estamos agora fazendo um processo muito sério de aprimoramento dos bancos de dados para que as políticas sociais possam chegar diretamente na mão das pessoas que mais necessitam. Ontem eu tive uma reunião com o Wellington e ele vai ter que trabalhar muito rapidamente, de forma muito criteriosa, porque a melhor coisa de sucesso das políticas públicas que nós implantamos no período que governamos o país era o cadastro. Ou seja, eu lembro de uma frase da Ruth Cardoso, quando o Fernando Henrique Cardoso era presidente, que ela falava assim: se o governo continuar fazendo política social desse jeito, é melhor jogar o dinheiro de helicóptero e deixar o povo pegar, que vai atender mais à necessidade do povo. Porque o grande problema da política pública é fazer o dinheiro chegar na mão de quem precisa. E aí você tem que ter um cadastro sério. Esse cadastro não é controlado pelo governo, porque, no nosso caso, a pessoa que recebia um Bolsa Família não tinha contato com o governo, ou seja, não era o governo que cadastrava, era a prefeitura que cadastrava, com a fiscalização do Ministério Público, e essa pessoa ia na caixa, pegava o seu dinheiro sem saber, de conversar com qualquer vereador, com qualquer deputado, com qualquer gente da Presidência da República. Nós queremos voltar a fazer esse cadastro sério, porque me parece que o cadastro foi utilizado para fazer campanha eleitoral com o Zap. Me parece que a coisa mais importante no cadastro era o Zap, para que se pudesse mandar fake news durante todo o processo de campanha. Eu penso que nós, em menos de 100 dias, vamos estar com toda essa política pronta para que a gente possa fazer com que o governo ande numa velocidade normal. Nós temos muita pressa, eu tenho muita pressa, porque um mandato ele é muito curto para quem ganha, e ele é muito longo para quem fica na oposição. Você não tem noção da eternidade que é 4 anos de espera e como passa rápido quando você ganha e só tem 4 anos para governar. Parece que foi ontem, mas já faz 12 dias que nós estamos governando, ou seja, já não faltam mais 4 anos. E nós temos pressa de fazer as coisas acontecer nesse país. Todo mundo sabe que, durante a campanha, eu disse que eu tinha 3 obsessões. Primeiro, a questão da educação. Eu estou convencido que, se a gente não investir mais no ensino básico, no ensino fundamental, a gente não qualifica a sociedade brasileira para o futuro. Ou seja, não é possível as crianças na 4ª, na 5ª série, estar numa sala de aula sem saber ler, ou sem saber fazer uma conta. Ou seja, então nós precisamos ter em conta, se bem que é por conta de Estado e município, o ensino fundamental, mas o governo federal tem que estar participando junto com o governo, com o prefeito, para que a gente possa melhorar substancialmente a qualidade do ensino no ensino fundamental. Senão, essa criança não vai bem para o ensino médio, essa criança não vai bem para a universidade. Ao mesmo tempo, a questão da saúde é outra obsessão que nós temos, ou seja, a obsessão de que hoje, quando uma pessoa vai no médico, qualquer pessoa vai no médico, até é atendido no primeira consulta, vai numa UPA, vai no UBS, é atendido. Mas quando o médico pede um exame ou pede para participar de uma consulta com um especialista, esse especialista não existe nessa consulta. Às vezes demora 9 meses, 10 meses, 11 meses, 1 ano, e muita gente morre sem sequer ter acesso. Então, eu disse para a nossa ministra da Saúde que é tornar prioritário a gente conseguir fazer com que a pessoa tenha a possibilidade de ter o acesso a uma consulta de especialista. E a outra coisa é a questão de acabar com a fome nesse país. Eu confesso a vocês que eu não imaginava, depois que nós deixamos o governo, que o Brasil voltasse a ter a situação que o Brasil está tendo. Eu nunca vi a quantidade de gente na rua que eu estou vendo agora. Eu nunca vi a quantidade de gente pedindo comida na rua. Não pede mais esmola, pede comida. Ou seja, e as pessoas com vergonha de pedir, as pessoas escrevem no cartaz e ficam nos semáforos nas grandes cidades. Aqui em Brasília deve ter muito. Brasília não tem muita esquina, mas as pessoas vivem com um papelzinho pedindo comida, às vezes mulher com criança.
E só em São Paulo, me parece que já tem 40 mil moradores de ruas, ou seja, uma coisa que era impensável. Eu achei que a gente tinha terminado com isso, foi reconhecido pela ONU, e, lamentavelmente, o Brasil voltou à estaca zero. Ou seja, a irresponsabilidade da governança foi tão grande que as pessoas voltaram a pedir esmola outra vez, a pedir comida, e nós vamos resolver isso não com o Bolsa Família. O Bolsa Família, a seriedade do Bolsa Família era o cadastro e também as condicionantes. Você não pode dar dinheiro para uma pessoa sem ter algum compromisso da pessoa. E qual era a grandiosidade do Bolsa Família? Primeiro, a obrigatoriedade das crianças em idade escolar estarem na escola. Se elas não estiverem na escola, a mãe não recebe o Bolsa Família. A segunda condicionalidade era as vacinas. Tem que ter cartão de vacina e as pessoas têm que tomar as vacinas. É preciso que a gente convença a sociedade que ninguém vai virar jacaré, ninguém vai virar onça, ou seja, a vacina é para evitar que as pessoas morram ou tenham doenças, graves, quando a gente pode evitar. Então, o Bolsa Família exige que as crianças estejam vacinadas. E a terceira coisa importante é cuidar da gravidez das mulheres que estiverem grávidas. Ela tem que fazer todos os exames que a medicina exige que seja feito para que ela tenha um parto saudável e a criança possa nascer saudável. Por que nós colocamos criança até 6 anos de idade? É porque é exatamente nesse período em que a criança tem a formação, do seu cérebro. E se ela não comer as calorias e as proteínas necessárias, essa criança pode ter alguma sequela, e nós, então, achamos que nós temos que cuidar disso. E nós achamos que é obrigação do Estado assumir a responsabilidade, se é o Estado que é responsável por quase tudo que acontece nesse país. Tem muita gente que aprendeu a negar o Estado, tem muita gente que acha que tudo do Estado é ruim. Mas se a gente pegar os últimos 10 anos, nós vamos perceber que todas as grandes crises que aconteceram no mundo, quem salvou foi o Estado. Quando o Lehman Brothers quebrou em 2008, não foi nenhum banco grande que resolveu emprestar dinheiro para o Lehman Brothers. Quem salvou foi o Estado que colocou dinheiro para salvar. Aqui o Fernando Henrique Cardoso já tinha salvado os bancos quando ele criou o PROE. Vocês estão lembrados, no começo do governo do Fernando Henrique Cardoso. E agora, quando teve a pandemia, não teve nenhum banqueiro que resolveu bancar a vacina, resolveu bancar. Quem é que resolveu? O Estado. É o Estado que tem que colocar dinheiro para garantir que as pessoas recebam alguma coisa para comer. É o Estado que tem que financiar a vacina. Lamentavelmente, nós tivemos um presidente que não teve competência de comprar vacina, brincou com a doença e gerou com que, embora a gente tenha até apenas 3% da população mundial, nós tivemos 11%, 12% das pessoas que morreram por conta do Covid. Ou seja, é um disparate e mostra a irresponsabilidade de um governo que agiu quase como se fosse um genocida. Bem, isso fez com que a gente voltasse para o governo na eleição mais difícil que eu já participei na minha vida. Todo mundo aqui sabe que eu sou, especialista em participar de eleição. Já perdi muita eleição, mas eu nunca participei de uma eleição tão difícil como essa. Eu não sei se vocês já fizeram as contas de quanto dinheiro foi colocado em ação nessa campanha, se você levar em conta, as isenções, as desonerações, os financiamentos, como esse último da Caixa de 8 bilhões de dólares para emprestar dinheiro para as pessoas que estavam recebendo Auxílio Brasil, ou seja, para as pessoas pagar 3,45% de juro, ou seja, isso dá 40% de juro ao ano, é 3 vezes a Selic praticamente. E esse dinheiro foram jogando fora, ou seja, ao todo, se você pegar todas as políticas de desoneração, todas as políticas de isenção fiscal e todos os programas que foram feitos, chegou-se a 300 bilhões de reais, que foi a soma de dinheiro utilizada para que o Bolsonaro tentasse ganhar as eleições. Ou seja, não foi uma briga normal entre 2 candidatos ou 2 partidos políticos. Era a briga de um conjunto de forças políticas liderada pela minha candidatura e a briga contra o Estado brasileiro, que utilizou tudo o que podia utilizar. Desde utilizou as Forças Armadas, a polícia de todos os estados, a polícia rodoviária, uma parte da Polícia Federal, todo mundo, além do que muitos empresários. Lá em São Paulo, no dia da eleição,
nós descobrimos uma fábrica na Zona Leste que convocou os trabalhadores para fazer hora extra para não deixar eles votarem. Vocês sabem o que foi feito em muitos estados, as pessoas proibindo os eleitores de votar. Então, foi uma eleição muito difícil, nós ganhamos as eleições, e eu sou muito agradecido à coragem do povo brasileiro, porque nunca o povo participou de uma eleição tão raivosa, em que era proibido você utilizar qualquer roupa que não fosse verde e amarelo, você já era chamado de comunista, você já era chamado de qualquer nome. Bem, nós ganhamos as eleições, até hoje, o cidadão não reconheceu a derrota. Até hoje, ele ainda coloca em dúvida as urnas eletrônicas, quando no mundo inteiro a urna eletrônica é invejada, porque se não fosse correta a urna eletrônica, o Lula jamais teria sido o presidente da República e a Dilma jamais teria ganhado aquela eleição de 2014, que foi uma eleição muito tensa. E a urna eletrônica é perfeita, porque a gente fica sabendo 2 horas depois quem ganhou. Sabe? A coisa mais extraordinária é que você não tem que esperar dias e dias votando aquela cédula do tamanho de um caderno. Sabe? Não, aqui é o seguinte, o cidadão vai e vota e com 2 horas ele sabe quem ganhou as eleições. Esse cidadão continua ainda desacreditando na urna. Eu, sinceramente, quero dizer da minha admiração pela justiça eleitoral e pelo comportamento corajoso, sobretudo do presidente do TSE, do Alexandre de Moraes, que teve um papel extraordinário nesse processo eleitoral, tentando repudiar todas as falsas acusações e a indústria de fake news que foi utilizada durante o processo eleitoral. Eu não sei se algum de vocês já tinham tido a experiência de uma verdadeira fábrica de mentiras que foi montada nesse país, possivelmente igual ou maior do que a do Trump nos Estados Unidos. É uma coisa extraordinária. Eu de diabo a demônio, a tudo eu fui. As mentiras são as mais absurdas e aquelas coisas que você não acredita que alguém acredite. É impressionante, coisa que você fala, não é possível, ninguém vai acreditar nisso, e acreditam. E acreditam. Ou seja, então foi uma vitória que eu reputo a mais importante vitória que eu consegui em todas as disputas minhas. Aliás, eu acho que foi a eleição mais importante que esse país já teve depois da primeira eleição de 1989. Aquela tinha um simbolismo de fazer muitos anos que ninguém votava. Eu mesmo, que estou com 77 anos, votei pela primeira vez para presidente da República, em 89 eu votei em mim, a segunda vez eu votei em mim, a terceira vez eu votei em mim, a quarta vez eu votei em mim, a quinta vez eu votei em mim, na sexta eu já votei na Dilma, e agora voltei a votar em mim outra vez, porque eu estou acostumado a votar em mim, então sempre que eu puder eu estou lá, que eu tenho certeza que eu não vou anular o voto. Bem, nós estamos... Eu queria dizer para vocês que eu estou com uma obsessão. Eu estou com obsessão porque eu sempre fico orgulhoso, porque todas as pesquisas que são feitas, elas mostram que eu sou considerado o melhor presidente da história desse país. Então, vocês precisam saber que a minha volta é para fazer mais e melhor. Eu não posso sequer empatar com os meus governos, eu tenho que fazer mais. Então, eu tenho que trabalhar mais, eu tenho que me dedicar mais, eu tenho que inventar coisas novas para que a gente possa, outra vez, recuperar o brilho e o sorriso na cara do povo brasileiro, o brilho da esperança, das pessoas que acreditam que esse país vai dar certo. Eu tenho muito orgulho de ter chegado à 6ª economia do mundo, eu tenho muito orgulho desse país ser um grande protagonista internacional e fico muito feliz com a quantidade de telefonemas de presidente da República pela minha vitória aqui. Eu não sabia que o Brasil chamava tanta atenção e nós recebemos telefonemas de quase todos os países do mundo. E depois dessa estupidez que foi feita no último domingo, eu recebi outra vez uma quantidade de telefonemas de todos os presidentes do mundo, todo mundo preocupado com o processo democrático no Brasil. Para terminar, eu queria dizer para vocês o seguinte, eu ainda estava embevecido, sabe, com a festa da posse. Eu recebi um telefonema do escritor Fernando de Moraes, depois da posse, ele dizendo para mim, presidente,
eu, em 72, fui à posse do Perón, quando ele retornou ao governo da Argentina. E foi a posse mais extraordinária que eu vi, e eu não imaginava que alguém pudesse repetir. Aí ele me liga para dizer, olha, a posse foi 10 vezes mais bonita que a do Perón. Ela não só foi bonita pela quantidade de gente, pelo simbolismo da alegria do pessoal, era quase como se as pessoas estivessem sendo libertadas de um pesadelo, como ela foi bonita pelo simbolismo do povo colocar a faixa no meu pescoço. Aquilo foi uma ideia, sabe, da Janja e das pessoas que cuidaram da posse, e foi uma ideia genial, porque ali tinha catadoras de papel, ali tinha índio, ali tinha aquele menino que estava lá, era filho de uma catadora de papel, tinha portador de deficiência, ou seja, a gente tentou mostrar ao povo, sabe, a única coisa que eu não queria era que o Bolsonaro me passasse a faixa. Era a única coisa que eu não queria, sabe? E ainda nós fizemos, sabe, tivemos o orgulho de levar a cachorrinha, de levar a resistência, que ela é o símbolo, aquela cachorrinha, desde que eu fui para a Polícia Federal, ela apareceu lá, ela foi cuidada, ela dormia com vários companheiros que estavam lá. Foi um companheiro metalúrgico de São Bernardo, que trabalha em Ribeirão Pires, que começou a cuidar dela em primeiro lugar. Sabe, depois a Janja viu a cachorrinha, pegou a cachorrinha, levou no veterinário, descobriu que ela estava com problema, tratou da cachorrinha, levou para casa. Eu casei e adotei a cachorrinha, sabe? Adotei a outra cachorra também, que a Janja tem. E eu fiquei pensando, era muito sintomático levar essa cachorrinha para a posse. Era muito, era que ela subisse a rampa comigo. Porque ela passou frio, ela passou fome, ela não passou porque o pessoal dava comida. Mas ela, sabe, viveu numa situação muito difícil. Então eu falei, bom, é simbólico essa cachorrinha comigo, porque ela faz parte da minha vida agora, fez parte da minha prisão, fez parte da minha libertação, ou seja, fez parte da minha vitória, e é obviamente que ela tem que fazer parte do meu governo agora. Então, gente, eu estava tão feliz com a minha posse, foi uma coisa tão extraordinária, tanta gente do exterior que veio, que eu jamais imaginei que uma semana depois iria acontecer o que aconteceu aqui. Se vocês perguntarem para mim, ô Lula, você sabia que ia acontecer o que ia acontecer? Eu não sabia. Não sabia e nem previa que ia acontecer, porque as informações que nós tínhamos e as fotografias que me mostravam era que os acampamentos estavam diminuindo, de que na sexta-feira o acampamento tinha no máximo 150 pessoas, com a perspectiva de na segunda-feira não ter mais. No sábado começou a chegar mais ônibus e me disseram que os ônibus não iam conseguir entrar lá e que não ia permitir que mais gente entrasse lá. Ora, ninguém pode proibir as pessoas de fazerem passeata. Eu mesmo já vim a Brasília e já fiz dezenas de passeatas. Então, eu jamais poderia proibir que alguém fizesse uma passeata protestando contra o governo. Eu jamais. Mas não era uma passeata qualquer protestando contra o governo. Era uma passeata pedindo golpe. E eu fiz uma reunião com os comandantes das Forças Armadas, com o ministro Zé Múcio, com o GSI e com alguns ministros, tentando mostrar que, por menos do que isso, muita gente foi presa, foi torturada e muita gente morreu na década de 70. Eu lembrava às pessoas que a presidenta Dilma era, por menos do que isso, ela foi presa 3 anos e meio, ela tomou choque, onde vocês nem possam imaginar que a pessoa vai tomar choque, e tomou choque muito tempo, porque ela era contra a ditadura militar. Agora eles se manifestaram não contra uma ditadura, contra um governo eleito democraticamente pela maioria do povo brasileiro, e eles ficavam na porta do quartel gritando golpe, gritando golpe, gritando golpe, e ainda hoje, sabe, eu vi uma declaração esse dia do Bolsonaro, não sei se foi ontem, ele ainda não acredita no processo eleitoral. Ele ainda continua duvidando da urna eletrônica. Ou seja, é um cidadão que tem um problema de desequilíbrio mental. Um cidadão que foi eleito tantos anos pelo voto eletrônico e nunca questionou, ele agora que perdeu, resolve questionar. Então, o que aconteceu foi um alerta muito grande, que nós temos que ter mais cuidado, nós temos que saber que a gente ganhou uma eleição, nós derrotamos o Bolsonaro, mas o bolsonarismo está aí. O
bolsonarismo está aí, e o bolsonarismo fanático é uma coisa muito delicada, porque eles não respeitam ninguém, eles não respeitam gênero, não respeitam idade, não respeitam nada, eles se dão no direito de ofender todo mundo que não pensa igual a eles. Ainda ontem eu vi uma coisa na internet, o Cristiano Zanin no banheiro do aeroporto escovando o dente e um cidadão xingando ele, sabe, filmando ele, xingando, porque essa é lógica, sabe? Aí, aliás, eu queria alertar vocês, se aparecer alguém xingando vocês em algum lugar com o telefone, tira o telefone de vocês e começa a filmar ele. Porque ele xinga e filma, que é para poder colocar na rede. Nós temos que colocar a cara dele na rede, porque nós temos que pegar essa gente. Essa gente tem que ser presa. Essa gente não tem o direito constitucional de ficar ofendendo as pessoas na rua, provocando pessoas na rua, ou seja, como se fossem dono do espaço, como se fosse dono da verdade absoluta nesse país. Eu fiquei muito, sabe, raivoso com o que aconteceu. Eu estava em Araraquara fazendo uma visita por conta de um desastre que houve em Araraquara, uma chuva muito forte, que fez um buraco muito grande, uma cratera, e caiu uma família, 6 pessoas dentro do carro, caíram dentro do buraco e morreram todas as pessoas. E eu fui lá para dizer, não apenas da minha solidariedade, mas dizer que o governo federal vai ajudar o prefeito Edinho na reconstrução, o governo de São Paulo também vai ajudar. Quando eu me deparo, sabe, com a manifestação aqui na frente começando a invadir. Eu quero dizer para vocês que eu ainda não conversei com as pessoas a respeito disso. Eu estou esperando a poeira baixar. Eu quero ver todas as fitas que foram gravadas dentro da Suprema Corte, dentro da Câmara, dentro do Palácio do Planalto. Teve muita gente conivente. É importante dizer, teve muita gente da Polícia Militar conivente. Teve muita gente das Forças Armadas aqui dentro conivente. Eu estou convencido que a porta do Palácio do Planalto foi aberta para que gente entrasse, porque não tem porta quebrada na porta de entrada, ou seja, significa que alguém facilitou a entrada deles aqui. E nós vamos com muita calma investigar e ver o que aconteceu de verdade, porque nos vídeos que eu vi soldado do Exército conversando com os invasores, eu vi soldado cantando junto com os invasores. Nós fomos obrigados a fazer a intervenção na polícia do DF, porque ela tinha muita responsabilidade no que aconteceu. No dia da minha diplomação, vocês ficaram sabendo do quebra-quebra que houve em Brasília, do ateamento de fogo em ônibus, e a polícia simplesmente estava acompanhando. É como se estivesse tomando conta das pessoas que estavam tocando fogo em ônibus, depredando as coisas. Ou seja, então, a polícia, ou o comandante da polícia, nós tínhamos que fazer o decreto de intervenção. Eu fiz o decreto de intervenção. Ontem a Câmara e o Senado aprovaram a intervenção. E daqui para frente a gente vai ser mais duro, vai ser mais cauteloso, vai ser mais prudente, porque não pode acontecer o que aconteceu nesse final de semana. Não pode. Se vocês verem a destruição que foi feita dentro da Suprema Corte, ou seja, o cidadão tem um limite de não gostar das pessoas, tem um limite de não gostar de fulano ou de Beltrano, mas ele não tem um limite de invadir o poder público, um patrimônio público, e fazer a quebradeira que eles fizeram. Não respeitaram nem a imagem de Cristo. Aqui nós tínhamos um relógio que Dom João VI veio e trouxe para o Brasil. Sabe, as pessoas não respeitaram nada. Eles só respeitaram a minha sala. Só respeitaram a minha sala, porque como eles achavam que estava dando um golpe, eles que estavam, não vamos quebrar porque o Bolsonaro vai votar. Eu acho que foi esse o pensamento dele. Mas a sala da Janja, que é vizinha da minha, eles, sabe, bagunçaram muito a sala da Janja. Então, o que aconteceu esse final de semana foi um alerta de que nós precisamos, sabe, construir narrativas para que a gente possa tirar da cabeça dos bolsonaristas raízes e raivosos a ideia de que eles são superiores ao resto da humanidade, ao resto do povo brasileiro. E eu acho que o Pimenta
é o ministro da SECOM, vai ter que trabalhar, vai ter que construir narrativas, construir novas ideias. Não é apenas governar bem, porque isso nós vamos governar com muito mais competência do que ele, eu não tenho dúvida disso. Mas não é apenas governar bem, é construir uma narrativa para que a gente restabeleça a paz, a tranquilidade e a harmonia nesse país. Eu quero que os pais voltem a conversar com os filhos, eu quero que as noras voltem a conversar com a sogra, eu quero que os irmãos voltem a conversar com os irmãos, embora cada um continue com o seu pensamento político. Eu não quero saber se um soldado qualquer votou no Bolsonaro ou não votou no Lula. Eu não quero saber se um general não votou no Lula. Não é essa a minha preocupação. A minha preocupação é que quem tem e participa de carreira de Estado tem que pensar nesse país e tem que servir ao país. E não pode ter lado. O lado deles é o cumprimento daquilo que está garantido na Constituição como função de cada um de nós.